Para mim, o preço é o fator mais importante na hora de se investir numa empresa, porque ele dita o quanto você está pagando pelo potencial valor que você pode levar. E na perspectiva do preço, hoje eu vou realizar a análise das ações de Pets, elas que caíram 85% desde seu topo histórico, ou então 76% desde a IPO, mas que na minha perspectiva, o mercado ainda assim, nessa cotação baixa, próxima de R$ 4, ainda assim precifica certo nível de crescimento, tanto em receita, mas principalmente em lucro. Eu quero demonstrar como que eu chego nessa conclusão. E a gente percebe que hoje a Pets é uma ação que está sendo negociada ao seu valor patrimonial, e isso é uma informação importante para os próximos dados que a gente verá, porque isso dita que com cada real você compra R$ 1 de patrimônio da empresa, meio que sai no 1 a 1. Isso é importante porque hoje Pets é uma empresa que gera um retorno muito baixo sobre seu patrimônio, em retorno de 2, 3, 4%, mas que historicamente esse retorno era elevado. Antes da IPO, com pouquíssimo patrimônio, a empresa gerava uma receita muito grande, 4, 5 vezes maior do que seu próprio patrimônio. E com isso, mesmo com uma margem pequena, ela gerava um retorno sobre esse patrimônio muito grande. Porque uma margem pequena de uma receita muito grande, o retorno acaba sendo significativo ainda. A questão é, chegou a IPO, a empresa aumentou seu patrimônio em 3 vezes. Teve follow-on, a empresa aumentou seu patrimônio em mais 3 vezes. Então, um crescimento exponencial de patrimônio de forma artificial, por meio de captação de recursos de terceiros em IPO ou follow-on. Isso gerou bastante recurso para o caixa da companhia. O problema é que não aumentou-se proporcionalmente a receita da companhia, nem muito menos os lucros. Isso quer dizer que com o tempo a empresa ganhou escala, mas ela não manteve aquela eficiência que ela tinha de quando era uma empresa pequena. Digo eficiência no sentido de fato rentabilizar proporcionalmente com o patrimônio, gerar aquela receita proporcional, porque seria que, se a gente seguisse essa proporção de que com 150 milhões de patrimônio a empresa gerava 600 milhões praticamente de receita, a gente com 1.800 de patrimônio, hoje a gente teria uma receita de pelo menos 6 bilhões, ou até mais do que isso, seguindo a proporção. Então, você percebe uma perda proporcional bastante grosseira em comparação. Seria até melhor pegar aqui, que com 180 milhões de patrimônio, a gente teria 760 milhões. Então, aqui teria pelo menos 7 bi e 600 mi de receita proporcional. Então, você vê que essa proporção se perdeu muito com o tempo. Então, deixou a desejar do que a empresa fazia de proporcionalidade no passado. E isso se dá nos resultados, porque a margem não só não melhorou, como ela piorou. Então, a margem de 4% foi para 2%, foi para 1%. E o ROI da empresa se tornou insignificante. O retorno que ela gera sobre esse patrimônio se tornou insignificante. E esse retorno é literalmente sobre o patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido é aquele que você está pagando R$ 1 para cada real de patrimônio da empresa. É isso que diz, uma vez, preço sobre valor patrimonial, que é o que você está pagando. Então, você literalmente, como está pagando exatamente a proporção do patrimônio da empresa, esse é o ROI real que você vai levar. Você está recebendo 2% para cada real que você investe nessa companhia. E esse é um percentual muito baixo, porque você poderia estar simplesmente investindo no título pré-fixado, com um prazo de validade de 10 anos, talvez, recebendo 10%. Já foi 11% há pouco tempo atrás, mas talvez esteja em 9% agora. Mesmo assim, um retorno muito mais elevado do que a empresa está entregando para o acionista. E a gente pode até ver, mas essa empresa está entregando um crescimento de receita significativo, se olhar a partir dos últimos trimestres. Até pode estar. A questão é, a empresa está investindo muito, e esse investimento em algum momento vai se tornar limitado. Porque o caixa da empresa estava robusto, a partir do IPO mesmo, ou de follow-ons. Então, a empresa que tinha algum patamar de dívida, ela passou a ser caixa líquido, e agora esse caixa líquido está praticamente em zero, porque a empresa foi consumindo caixa, foi aumentando dívida. Então, esse espaço para não ter alavancagem nenhuma da empresa tem se reduzido. Tudo bem que a empresa hoje gera caixa operacional, tem funcionado bem, mas ainda assim nível de rentabilidade muito baixo. E a questão é, hoje o mercado paga uma vez de valor patrimonial numa empresa que gera um ROI muito baixo. Então, certamente o mercado precifica certo nível de melhora nessa operação. Só que ainda assim eu não vejo um potencial de upside muito grande, porque apesar de ver esse crescimento de receita, que é significativo, a gente pode ver um crescimento de 10, 15%, mas ainda assim não é um crescimento tão notório por o tanto que essa empresa investiu e por tanto que esses investimentos da empresa deveriam estar maturando. E a gente vê certo nível de deterioração na maturação dos investimentos dessa empresa num dos principais indicadores do varejo, que é o Same Store Sales, que são as vendas na mesma loja. E nesse último trimestre a gente vê que
esse ritmo estava, assim, deteriorando, das vendas na mesma loja, mas nesse último trimestre foi uma deterioração completa. Não só não cresceu, como reduziu. Isso aqui é algo realmente crítico para o varejo. Tinha essa perspectiva de que em Pets você ia construir as lojas e depois de 2, 3 anos a loja chegaria na sua maturação máxima. E muitas lojas ainda são recentes em Pets, estão maturando, mas não só, elas não estão mais maturando, como elas agora chegaram no nível de deterioração. Isso aqui é muito distante do que o mercado já esperava no passado. De certa forma, isso aqui já está no preço. Mas ainda assim, o mercado precifica certo nível de crescimento. A gente sabe porque o mercado não vai levar para o longo prazo um desaforo de um ROI de 2, 3 ou 4%. Ele espera, no mínimo, levar um retorno, um prêmio de risco sobre o que é os juros de 10 anos, que seja, ou o que é a Selic, pelo menos. Então, não se espera, porque aqui é uma empresa de varejo, você espera no mínimo um prêmio de risco sobre um título público livre de risco de 2, 3%. Então, digamos que o título prefixado de 10 anos esteja marcado em 8, 9, 10%, você esperaria um prêmio de risco de pelo menos 2, 3, 4% para se investir numa empresa de varejo, para se investir na Pets. Então, o mercado é isso que espera, mas os resultados estão muito distantes disso. Então, caso esses resultados se frustrem, as ações poderiam cair muito mais. E o que eu vejo hoje, meu pensamento é bastante em linha com a precificação do mercado. Eu acho até que tem um potencial de crescer. Talvez eu espere até menos do que o mercado espera. Então, isso já me faz estar muito distante de investir em Pets. Eu precisaria ver um preço muito abaixo para talvez abrir meus olhos de querer investir na empresa, mas eu ainda vejo o papel muito distante. No próprio relatório você vai ver, às vezes, alguns potenciais de crescimento, fazem precificações de que o mercado pet está crescendo muito, tem aqui um crescimento anual composto de 20% ano contra ano, mas não importa se o mercado pet está crescendo tanto e a pets não tem demonstrado todo esse potencial. Talvez essas pessoas que estão consumindo no mercado pet muitas vezes estão consumindo produtos comoditizados, que é ração, algo do tipo, e não faz questão de comprar na Pets exclusivamente. Compra em qualquer outro marketplace. Esse aqui é o gráfico, por exemplo. E que o mercado de produto pet está crescendo num crescimento composto de 20%, mas que os pets no Brasil estão crescendo de forma composta 5%. De todo modo, eu vejo como limitado esse crescimento de produto pet, né? Porque a base desse crescimento de produto é o crescimento dos animais em si. O que não está crescendo. É simplesmente a demanda por talvez os donos darem mais atenção para os seus pets. Não sei. Mas no longo prazo, o que de fato puxaria o crescimento do mercado pet é isso aqui. O número de cães e gatos. E não meramente o crescimento do mercado. Isso aqui é limitado. A questão é que minha perspectiva de que o que a empresa pode crescer ainda é distante do que o preço simboliza dela. Eu não pagaria o valor patrimonial por uma empresa que gerasse menos de 10, 11% de ROI, e eu esperando que esse ROI crescesse um pouco ainda. Eu prefiro me solidificar no valor na hora de investir numa empresa, e aqui eu ainda vejo um valor um pouco distante. Então eu devo acabar ficando de fora. E acaba sendo um vídeo sobre um pouco mais de devaneio aí, sobre questão de preço, mas eu acho que dá para entender esse sentido, de que esses números simbolizam um valor real, um valor material, e eu espero esse valor material que eu não vejo ele se concretizando aqui em Pets, sabe? E também não é uma empresa que vai se beneficiar com a queda da Selic, porque ainda assim ela não é uma empresa alavancada, não tem dívida líquida, então o resultado financeiro vai mudar muito pouco. Mudaria um pouquinho aqui ainda, porque o tanto que ela rentabiliza em caixa é inferior ao tanto que custa uma dívida. A dívida custa mais do que o caixa em si, mas na prática não muda muito. É uma empresa que a operação em si tem que melhorar bastante, e caso eu fosse investir nessa empresa, talvez eu esperasse um momento mais oportuno, em que o mercado estivesse um pouco mais decepcionado, porque ainda assim tem muito que entregar para cumprir o preço atual. Então, para mim, é uma empresa que deveria estar sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, porque ela tem gerado um valor bastante significativo, insignificante, e que esse valor é basicamente a inflação. Então, se a gente considerar o ROI deflacionado, é um ROI negativo ainda. Porque a empresa tem que gerar mais valor do que a inflação, pelo menos. Tem que aumentar o patrimônio mais do que o aumento da inflação. E não tem acontecido isso. Tem destruído o valor aqui. Então, por isso, eu fico de fora de Pets. É uma empresa regular, não é uma empresa ruim, mas que gera, eu acho que, pouquíssimo valor para o acionista, de fato. E ficarei de fora. Qualquer dúvida, qualquer discordância, podem botar nos comentários, que eu leio todos, respondo. E é isso. Nos vemos na próxima. Valeu!